Boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que nós damos início hoje ao nosso último webinar deste ano. No próximo ano teremos um novo ciclo, mas este nós encerramos de uma forma muito especial, porque começamos essa série de webinars lá em 2020, partindo da Itália, e hoje chegamos ao final do segundo ano desse ciclo, também regressando à Itália, recebendo hoje ao professor doutor Vincenzo Russo, a quem eu agradeço imensamente por poder estar aqui conosco, por aceitar este convite. E, como é de praxe, gostaria muito de agradecer também à professora Beth Bright, minha amiga nesse conjunto de webinars, agradecer a todos que estão aqui conosco, os alunos do programa, os nossos convidados, dizer que no próximo ano estaremos aí novamente reiniciando um outro ciclo. Então, eu passo agora a palavra à Beth para que ela possa fazer uma apresentação do professor Vincenzo, e mais uma vez, Vincenzo, muito obrigada por estar aqui conosco. Bem, boa tarde a todos, Diana, Vincenzo, todas as colegas, os alunos, os convidados, vejo que tem gente de vários lugares, né? Vejo a Bahia presente, então boa tarde a todos. Então, como a Diana disse, é um grande prazer nós termos chegado, então, nesse final de 2021, tendo conseguido apresentar a cada mês um convidado, um lusitanista, um brasilianista, né? E, coincidentemente, começamos na Itália e terminamos 21 também na Itália. Bom, eu vou fazer um resumo, né? Primeiro eu quero agradecer o Vincenzo, que imediatamente, com o nosso convite, ele aceitou vir. Então, fazendo esse trio italiano, né, do Ettore, do Roberto e agora ele, né? Então, te agradeço muito também, Diana já agradeceu, mas eu agradeço profundamente e principalmente esse tema. Nós vamos terminar com o tema, né, a resistência continua, o anticolonialismo africano explicado aos europeus, né, que tem até um tom um pouco irônico, né, Vincenzo, que você vai falar sobre isso, mas que é muito importante nesse momento para nós, acho que é um tema pertinente, né, alguma coisa que nós estamos discutindo, continuamos discutindo, como colonizados, né, que fomos e que somos em alguns sentidos, então a sua palestra interessa muito. Então, eu vou fazer um resumo, né, clarissimamente que é um resumo, porque o professor Vincenzo Russo atua em várias áreas, né, tem uma importância muito grande nos estudos como brasilianista, como lusitanista, então eu digo que ele é professor associado de literatura portuguesa e brasileira na Universidade de Milão. Ele é licenciado em letras modernas, ele tem um doutorado em estudos portugueses pela Universidade de Bolonha e ele foi bolsista do Instituto Camões e também da Escola Superior de Estudos Humanistas de Umberto Eco na Universidade de Bolonha. E entre as suas linhas, né, de investigação, as suas linhas de pesquisa, é possível destacar, por exemplo, um trabalho com a poesia moderna contemporânea portuguesa, o pensamento em português do século XIX e XX, os estudos pós-coloniais, a literatura brasileira contemporânea, a teoria crítica e as literaturas africanas lusófonas. E ele tem muitos textos, né? Ele tem muitas obras, ele tem artigos, etc. Eu vou destacar o mais recente, que traduzindo tem o título de A Resistência Continua, o colonialismo português, as lutas de libertação e os intelectuais italianos. Então, esse é um texto, né, o texto mais recente dele, há vários outros, né, como Suspeita do Avesso, Barroco e Neobarroco na poesia portuguesa contemporânea, que ele tem ali também
alguns estão realizados junto com o professor Roberto Vecchi, que nós conhecemos também, e ele tem também, além dessa vasta bibliografia, ele é também tradutor do português, e ele publicou edições italianas de autores portugueses, brasileiros, angolanos, moçambicanos, aí entre eles a gente vê Fernando Pessoa, Eduardo Lourenço, Boaventura dos Santos Souza, Pepe Tela, João Paulo Borges Coelho, Lima Barreto, né, Virgílio Ferreira, vários outros. Além disso, ele integra também o corpo editorial de algumas revistas acadêmicas, né, tanto em Milão como em Bolonha, como também ele é do comitê científico da revista Seda, que é a revista de letras da Rural do Rio de Janeiro, né? Então, ele atua aí também intercontinentalmente. De 2014 até julho de 21, né? Portanto, até bem recentemente, ele desempenhou a função de secretário-geral tesoureiro da nossa Associação Internacional de Lusitanistas, né? Os brasileiros gostam muito, né, dessa associação também. E, atualmente, ele é tesoureiro da Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros, é diretor da Cátedra Antônio Lobo Antunes, né, na Universidade de Milão, Instituto Camões, e colabora com uma revista de divulgação cultural. Portanto, ele tem uma ampla, né, atuação e aí entre tanto como lusitanista como brasilianista, então em várias áreas. Então eu vou passar a palavra ao Vincenzo para que ele possa apresentar então a sua fala de hoje, que é a resistência continua, o anticolonialismo africano explicado aos europeus. Por favor, muito obrigada mais uma vez, Vincenzo, e por favor, você está com a palavra. Obrigado mais uma vez, Beth e Diana, pelo convite que muito me honra. E a Diana e a Beth lembraram que com o seminário, não, com o webinário de hoje, se fecha um círculo com dois ilustres antecedentes italianos que foram e continuam a ser os meus mestres, o Ettore Finazziagro e o Roberto Vecchi. Tudo aquilo que eu sei sobre culturas, literaturas, sociedades de Portugal, de Brasil e dos países que falam, pensam, que se expressam em português, é graças a eles. Não é por acaso que eu e o Roberto celebramos o Ettore o ano passado, o ano em que se jubilou em 2020 e acabamos por organizar um livro em homenagem da contribuição enorme, não é? Que esse mestre de todos nós, não sou meu, não é, de todos nós, nos deixou. Então, vamos à nossa fala de hoje, que é um pouco o resultado do meu último livro, que é fruto de uma investigação, eu diria, triangular. Triangular porque tem três objetos. É uma investigação que tem três objetos, até geograficamente bem definidos. E são Portugal, ou melhor, o último império colonial da Europa, na sua fase final, ou seja, a guerra colonial de 60 e 70, as lutas de libertação que se realizaram, que começaram e que se foram desenvolvendo ao longo
de 61 até 74, na Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, e depois, como terceiro objeto, é um laboratório bastante significativo, bastante paradigmático, que é a Itália, e já explicarei porquê. Porque a Itália, na década de 60 e na década de 70, é um dos países que, para além de ter uma relação bastante ambígua para com Portugal, são os dois países da NATO, portanto, tem uma relação institucional, diplomática, econômica bastante forte, mas ao mesmo tempo ambígua. Itália também é um dos países que solidarizam, que apoiam, que ajudam os movimentos africanos de libertação, e nomeadamente o MPLA, de Agostinho Neto, em Angola, o PAIGC, de Amílcar Cabral, da Guiné, Cabo Verde, e a Frelimo. A Frelimo, obviamente, Samora Machel, Eduardo Mondlane, etc. O protagonista dessa história, que tem mais relações com a Itália, é Marcelino dos Santos, e logo iremos ver porquê. Portanto, é uma investigação triangular, porque tem três objetos. Uma boa notícia que acaba de chegar é de que o livro que saiu em italiano na primavera de 2020, logo no começo do confinamento, mas pronto, é isso. Os destinos dos livros nós não podemos controlá-los, portanto é assim. Vai sair também numa edição em Portugal, numa edição portuguesa. Agora vou tentar. Vai ter uma edição portuguesa pela Afrontamento, pela editora Afrontamento do Porto, e vai ser enriquecido por um prefácio de uma personalidade bastante importante, que é o Zé Luís Cabasso, que é um moçambicano que vive há muitos anos no Brasil, que tem muito a ver com estudos de literaturas africanas de língua portuguesa no Brasil. E é o marido da Rita Chaves, foi um militante da Frelimo, viveu no final da década de 60 em Itália, e portanto é realmente uma figura-chave, não é? Um testemunho, não é? dessa ação de solidariedade, de apoio, de solidariedade que é cultural. É cultural. Hoje eu irei falar dessa solidariedade cultural, mas também uma solidariedade que tem várias dimensões. É claro que aqui não posso elencar, fazer a lista, não é, de todas as ações que é uma constelação, que é uma rede de associações, de partidos políticos, de pequenos grupos, de associações, de movimentos estudantis, juvenis, na década de 60 e 70, produziram para apoiar os três movimentos nacionalistas independentistas. Porque são ações do mais amplo porte. É ação solidária, obviamente financeira, é uma solidariedade, como posso dizer, ligada à saúde, uma solidariedade sanitária, é uma solidariedade política, diplomática, etc. etc.
quando é que essa história que hoje vos quererei contar começa? Obviamente, essa história começa com o início da guerra, da assim chamada guerra colonial ou guerras de libertação, portanto, em 61. Itália já está, como posso dizer, preparada, disponível para receber, não é? A novidade, não é? De mais um povo em armas que quer a sua independência. Por quê? Porque já nos finais da década de 50 e no começo da década de 60, a Guerra da Argélia começou a criar uma rede de intelectuais, todos eles, intelectuais italianos, todos eles que tinham uma experiência comum, que era a experiência da resistência italiana, isto é, da resistência contra o fascismo e contra o nazismo. E começam a ter interesse pela Argélia, começam a interpretar aquela luta de libertação, começam a ter interesse por aquilo que então era chamado, sobretudo na Europa, não é? Terceiro mundo. Terceiro mundo é um termo que vem da geografia, foi inventado, digamos assim, pelo geógrafo francês Sauvé, numa revista em 52, não é? Era esse mundo terceiro, digamos assim, que não estava dentro dos dois blocos, né, da tal Guerra Fria. Aliás, a Guerra Fria é o pano de fundo dessa história. Se não entendermos que as lutas de libertação africanas contra o colonialismo português estão dentro dessa lógica bipolar ou tripolar, digamos assim, dessa lógica da Guerra Fria, não se entende bem. Porque a guerra colonial não é uma guerra, como posso dizer, marginal. Parece, mas não é. É uma guerra que implica também as grandes potências, os Estados Unidos, a União Soviética, a China, a África do Sul. É uma guerra não apenas de uma província da África, mas tem de ser lida dentro, não é, do sistema mundo. Aliás, as guerras de libertação é a última, digamos assim, grande luta armada, a última grande resistência armada ao colonialismo europeu, digamos assim. E daí essa ideia, não é? Que um pouco a minha investigação quer mostrar, quer tocar, e que vem também no título, que é um pouco irônico, mas também polêmico. Há um filósofo dos Camarões, que é muito conhecido, é Achille Mbembe, que nos diz como a descolonização africana contribuiu para libertar não apenas a África, mas a própria Europa. Se pensarmos bem no caso português, isto é ainda mais verdadeiro.
Há alguns anos, num desfile, como todos os anos, no 25 de Abril de todos os anos, tem um desfile, não é? Na Avenida da Liberdade, no centro de Lisboa, não é? Celebrando esse fabuloso dia da Revolução dos Escravos e não sei quê tal. Há poucos anos, estava a dizer, apareceu uma comunidade de jovens africanos, luso-africanos, portanto, da comunidade negra de Lisboa, com um cartaz, com um escritinho muito significativo. Dizia: o 25 de Abril nasceu em África. E essa é a minha ideia. A África, no caso do colonialismo português, liberta a Europa, liberta Portugal. E com Portugal a Europa. Por que eu disse há poucos minutos que a Itália tem um papel relevante nessa história triangular, digamos assim? Tem um papel relevante porque na minha investigação me fui cruzando com alguns intelectuais que desempenharam toda uma atividade de solidariedade, não apenas com as lutas, com os movimentos de libertação das colônias africanas de Portugal, mas com todos os movimentos revolucionários do assim chamado Terceiro Mundo. Estes dois intelectuais são estes dois senhores aqui. Eu tenho várias imagens por mostrar. Muitas vezes são imagens, algumas lindas, são inéditas, porque são imagens que eu consegui procurando nos arquivos. Estudei muito o arquivo particular, privado desse senhor que é Giovanni Pirelli. Aqui nas fotografias nos mostram uma jovem Joyce Lusso. O verdadeiro nome dela é Gioconda Beatrice Salvadori. Já vamos lá ver porque que se apellida como Joyce Lusso. E Giovanni Pirelli. Parecem dois atores do neorrealismo italiano. São eles que são os protagonistas da nossa história. Vamos lá ver porquê. Antes de mais nada, esses intelectuais, José Lusso e Giovanni Pirelli, são um dos intelectuais que estratificam, consolidam a ideia de que as lutas de libertação africanas são a continuação da resistência italiana. Leio duas citações. A resposta dos povos colonizados, vou baixar aqui para eu, eram as guerras de libertação que começavam a incendiar todos os continentes, da Argélia, Angola, de Cuba ao Vietnã. A consciência civil e democrática estava com quem era obrigado a pegar em armas para se salvar da tortura e do genocídio. Considerando que tínhamos feito a guerra contra o nazifascismo e o militarismo esperando que fosse a última guerra, o resultado não era brilhante. Durante a Guerra Fria, tinha trabalhado com o Movimento Mundial da Paz, que tinha como emblema a pomba de Picasso com o ramo de oliveira, e se opunha à cruzada anticomunista levada a cabo pelos Estados Unidos e pelas potências colonialistas, com os seus clientes e os seus subordinados, entre os quais os governos italianos. Durante esta atividade tinha viajado muito e conhecido revolucionários de todos os continentes, apercebendo-me de que a guerra partigiana
que tinha combatido era apenas o início de uma longuíssima série de guerras partisanas, igualmente legítimas e necessárias, visto que o nazifascismo só em parte tinha sido abatido e renascia a partir das suas raízes, a exploração assente nas armas, o colonialismo, o racismo. São as memórias de Joyce Lúcio. Outra consideração feita pelo Giovanni Pirelli vai na mesma direção. Aqui é um prefácio importante de uma edição das cartas dos partigiani europeus, que o Giovanni Pirelli publica na década de 50. E escreve esse prefácio, essa é uma edição escolar, escreve esse prefácio para os jovens, né, que vão ler esse livro. Lembra-se que a resistência não terminou de forma alguma com a derrota do fascismo. Continuou e continua contra tudo o que sobrevive daquela mentalidade, daqueles métodos, contra qualquer sistema que dá a poucos o poder de decidir por todos. Continua na luta dos povos submetidos ao colonialismo, ao imperialismo, pela sua independência efetiva. Continua na luta contra o racismo. Em suma, enquanto houver exploradores e explorados, opressores e oprimidos, quem tem muito, quem morre de fome, haverá sempre que escolher de que lado estar. São palavras desse senhor, que é Giovanni Pirelli, que é o delfim do império dos pneumáticos e que rompe com a família dele logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele, depois de ter sido partigiano e depois de ter entrado no Partido Socialista Italiano, durante mais de 10 anos não fala com o pai, porque não quer entrar na empresa do pai. Só no finais da década de 50 é que o Giovanni Pirelli chega a fazer as pazes com o pai lhe dá a parte da herança que lhe cabe, e o Giovanni Pirelli com esse dinheiro compra editoras, subsidia todas essas ações de solidariedade, dá dinheiro para o Cabral, compra caminhões e armas para Agostinho Neto, o Giovanni Pirelli em 59 lê em francês os artigos do Frantz Fanon. Em 60 vai a Tunis, na Tunísia, conhecer o Frantz Fanon e se torna, o Giovanni Pirelli se vai tornar o maior divulgador do pensamento do Frantz Fanon em Itália. Estudioso, tradutor, editor do Frantz Fanon. A ideia de que a resistência italiana, ou a resistência, digamos assim, contra o nazifascismo, tem que continuar em várias partes do mundo, nomeadamente em África, é uma ideia que perpassa dos intelectuais italianos também para os anticolonialistas africanos. Aqui vocês têm as palavras de Amilcar Cabral. Nous voulons dire combien nous admirons, combien nous cherchons à étudier l'expérience de partisans italiens e vos poupo o meu francês. É só para dizer que os partigiani italiani são um exemplo paradigmático da luta que também eles agora estão a enfrentar. Aqui tem até um poema de um poeta angolano que vive em Itália, que é o Fernando Costa Andrade,
que escreve: não acredito que este povo que venera a resistência seja contra a liberdade não conhece a geografia do fascismo, a liberdade não conhece Franco e Salazar, a liberdade é a raiz da resistência italiana, cubana ou argelina, resistência de Angola. Aqui vocês podem ver, não é, essa leitura, essa interpretação, não é, de uma continuação, de uma contiguidade, de uma sobreposição, não é, entre as duas experiências históricas. Voltando às relações de Giovanni Pirelli com Amílcar Cabral, Giovanni Pirelli, em 62, é o grande promotor, também podemos dizer financeiro, é o grande financiador de um grupo de anticolonialistas italianos sitiados em Milão. Ele vai dar o apoio logístico financeiro para a criação de um centro chamado Centro de Documentação Frantz Fanon, em honra, em homenagem, em memória do Frantz Fanon, que, no entretanto, tinha morrido. Fanon morre nos Estados Unidos em dezembro de 61. Em 62, Giovanni Pirelli e outros intelectuais antifascistas e anticolonialistas italianos, agora, não é, as duas, como posso dizer, as duas tradições de pensamento se cruzam, se sobrepõem, se juntam nesse centro de documentazione Frantz Fanon. O Centro de Documentação Frantz Fanon organiza em 64 o primeiro congresso para entender aquilo que acontece em África e no Terceiro Mundo. E começa, através do dinheiro que o Giovanni Pirelli consegue, o centro convida muitíssimos protagonistas do pensamento anticolonialista africano. Um deles é Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, cujo Partido Africano de Independência da Guiné e Cabo Verde, no entretanto, já tinha aberto uma frente de guerra na Guiné. A Guiné começou a luta armada contra o exército colonialista português em 63. Angola 61, Guiné-Bissau 63, Moçambique 64. Aqui, nessa fotografia lindíssima, inédita, que é o filho do Giovanni Pirelli morreu em 73. Eu tive acesso ao arquivo através do filho do Giovanni Pirelli, o Francesco Pirelli, que me ofereceu estas fotografias inéditas. O Amílcar Cabral aqui está em Itália, está numa viagem de barco, não é? Num dia de lazer, com a Maria Helena Vilhena Rodrigues, a primeira mulher do Cabral, e com a Ana Luísa, a filha do Amílcar Cabral, e aqui no fundo o Giovanni Pirelli. Ainda Amílcar Cabral com o Giovanni Pirelli, que se vê aqui ao lado. E aqui também, sempre no arquivo do Giovanni Pirelli, cartas trocadas de Giovanni Pirelli a Cabral. Aqui tem uma carta com data de 19 de maio de 64, em que Pirelli escreve para a secretária dele, para Adriana, a dizer que vai mandar 100.000 lire, que vai dar dinheiro para o partido de Amílcar Cabral. É aqui uma carta de Cabral, contestação do PGC, Conakry,
25 de agosto de 64, a agradecer, não é, o apoio, a amizade, as viagens de barco, a familiaridade, não é? Com a qual foi tratado Amílcar Cabral em Milão e em Varese na primavera de 64. Amílcar Cabral é vocês sabem, agora está muito na moda dizer que é uma espécie de Che Guevara da África, mas isto não tem nada a ver com Che Guevara. O Amílcar Cabral não foi bem um guerrilheiro, foi o homem de ação, mas sobretudo de pensamento. A partir de 62, de 63, Amílcar Cabral vai viajar viajar pelo mundo inteiro à procura de outros Giovanni Pirelli, à procura de dinheiro, à procura de apoio, à procura de solidariedade política, diplomática, geopolítica e, sobretudo, Amílcar Cabral, que é provavelmente dos líderes dos vários movimentos o intelectual mais estruturado, mais sólido, é quem faz uma ação enorme para internacionalizar o problema das colônias portuguesas. Essa era a expressão que ele próprio utilizava. Aqui tem, não é, uma expressão: em breve o nosso vai tornar-se um problema para todos, como é hoje o Vietnã. Portanto, era preciso viajar o mundo, viajar pelo mundo para divulgar, não é? Para contar, como ele dizia, a verdade acerca das colônias portuguesas. E o pensamento de Amílcar Cabral é fundamental para desconstruir toda a retórica imperial, fascista, colonialista, que o Salazar tinha codificado, reaproveitando todos os mitos, todas as narrações, não é, que o imperialismo português já tinha codificado no século XIX e que reconfigura, não é, para uma nova realidade, para um novo mundo. Imagina, não é, o esforço, não é, que o regime salazarista tem de fazer, mesmo no âmbito internacional, para defender as suas colônias, não é? É um jogo muito hábil, muito astuto, não é? De esconder a situação verdadeira, de se erguer mais uma vez, não é, a defensor da civilização ocidental e cristã. Pronto, toda aquela tralha, não é, retórica, ideológica que o salazarismo utiliza, aproveitando, não é, como vocês, não é, que vivem no Brasil sabem, por exemplo, o Gilberto Freire, o tropicalismo, etc, etc. Mas isto, não é, dava a outra conferência. Vamos continuar na nossa história, porque é interessante ver como numa outra figura de intelectual, que desta vez é uma intelectual, é uma mulher, da Joyce Lusso, temos uma ação muito variegada, não é? Que se situa, que opera, não é, em várias frentes.
um desses âmbitos que me interessou explorar, porque o caso do Joyce Lusso é mesmo muito interessante, é o âmbito da solidariedade cultural e, sobretudo, de como a literatura se tornou, como diz o Agostinho Neto, uma arma. O mundo tem que saber, eu e os meus camaradas decidimos usar também a poesia para dar a conhecer, para pedir solidariedade, ajuda para os nossos irmãos, por parte de todas as forças vivas do anticolonialismo. Agostinho Neto, entrevistado por um jornalista do quotidiano italiano, do Partido Comunista Italiano, l'Unità, em fevereiro de 63. Agora vamos ver por que Agostinho Neto, em fevereiro de 63, está em Itália. Agostinho Neto, poeta, médico, fundador do Movimento Popular da Libertação de Angola em 56, tem uma vida que dava uma série da Netflix, ou talvez duas séries da Netflix, e se cruza com outras figuras que também davam várias séries da Netflix, como essa tal senhora, não é? Como a senhora Gioconda Beatrice Salvadori, a Joyce Lusso. Aqui, nessa fotografia linda, da velhinha Joyce Lusso, em 76, com o primeiro presidente da Angola independente, Agostinho Neto. Em 79, Agostinho Neto morre, não é? De improviso. Então, vamos lá ver porque que em 63 Agostinho Neto está em Milão. Está em Milão a convite de Giovanni Pirelli e do Centro de Documentação Franz Fanon para apresentar um livro de poemas. Esse livro de poemas se intitula Con occhi asciutti, que é a tradução de um poema do Agostinho Neto, Com Olhos Secos. Esse livro, esses poemas, são traduzidos pela Joyce Lusso. Aqui vocês têm a capa. A edição sai numa edição importante italiana, de uma editora importante, Il Saggiatore, em 63, e essa edição é uma história fabulosa, realmente muito, muito problemática, mas também muito interessante. Aqui tem várias fotografias, tem o Agostinho Neto com o editor, o Alberto Mondadori, o livro na mão, Joyce Lusso e Emilio Lusso. Emilio Lusso é um dos pais da pátria italiana. Foi um partigiano, foi fundador do movimento Justiça e Libertà, foi clandestino durante a Segunda Guerra Mundial por toda a Europa e depois foi durante muitos anos senador da República. Foi o segundo marido da Joyce Lusso. Já vamos ver por que é tão importante. Como é que nasce essa tradução, que na verdade vamos descobrir não é bem uma tradução, mas é uma primeira edição em volume dos poemas de Agostinho Neto. Em 62, Joyce Lusso, que no entretanto tinha lido alguns poemas traduzidos em inglês numa revista do Agostinho Neto, decide partir para Lisboa à procura de Agostinho Neto. É uma senhora antifascista, anticolonialista e também tradutora. Então, aqui tem uma belíssima citação
em que a Joyce Lusso diz como é que eu me tornei tradutora. Encontrei um trabalho insólito, o de traduzir e dar a conhecer em Itália os poetas revolucionários do terceiro mundo, partindo do princípio de que para os traduzir não era necessária a filologia acadêmica, mas sim penetrar na matriz histórica e no movimento contemporâneo da sua revolução. Por isso era preciso procurá-los, trabalhar diretamente com eles, partilhar a sua clandestinidade ou a sua guerrilha, se eram estas as condições de vida e de cultura. Vou ser sintético. Não posso mostrar todas as citações, mas vou ser sintético. Joyce Lusso vai a Lisboa à procura de Agostinho Neto, mas Agostinho Neto está preso na prisão, na cadeia da PIDE, a Polícia Política Portuguesa. Ela tem duas coisas. Uma carta do Alberto Mondadori, que eu encontrei no arquivo da PIDE, e tem um contrato do Alberto Mondadori para o Agostinho Neto assinar. Ela, em abril de 62, não consegue encontrar o Agostinho Neto, que está preso. Mas ela, de forma muito cândida, vai tentar falar com ele e vai à sede da PIDE falar com o diretor da PIDE, não é? O general Homero de Oliveira Matos. Aqui vocês têm uma citação, acho fantástica, desse encontro entre uma não é, cândida senhora antifascista, anticolonialista italiana e o diretor da PIDE. Talvez considere Angola a sua pátria, observei, é a Joyce Lusso que fala. Mas ele rebateu, o general rebateu imediatamente que a pátria só há uma, Portugal. Tentei impressioná-lo dizendo que Neto era um grande poeta, reconhecidíssimo em todo o mundo, com um dos dons mais belos da poesia em língua portuguesa. Não pareceu minimamente impressionado. Escreve em português e vilipendia a pátria-mãe. Arrisquei algumas alusões à liberdade e à autodeterminação e ele explodiu. O mundo difama-nos e não nos compreende, disse com tom amargo. E os nossos inimigos inventaram a fábula de Portugal não ser um país livre. Joyce Lusso consegue, de qualquer maneira, voltar para a Itália com o contrato editorial assinado, mas precisa também de outra coisa, visto que não pode comunicar com Agostinho Neto. Precisa dos textos, não é? Precisa dos poemas de Agostinho Neto. Poemas de Agostinho Neto que nunca, até então, tinham sido publicados, exceto, não é, em algumas revistas estudantis, tinha saído uma plaquete, etc, etc. Então, o que é que a Joyce Lusso inventa? A Joyce Lusso conhece a mulher do Agostinho Neto, que é a Maria Eugênia, branca, portuguesa, e ela, a Maria Eugênia, diríamos hoje, se torna uma verdadeira mediadora cultural. Então, isso é a Joyce Lusso que nas suas memórias conta. A Maria Eugênia, todas as quartas-feiras, ia ter com o marido na cadeia de Aljube, na prisão de Aljube, na moraria em Alfama, no centro de Lisboa, e ela aprendia de cor os poemas que a Joyce Lusso lhe pedia do Agostinho Neto, e depois, num café de Lisboa, depois do encontro com o marido, a Maria Eugênia restituía, não é? Oralmente, de cor, os poemas, no entretanto, apreendidos. Imaginem vocês, não é? O rigor científico editorial desta primeira edição, não é? Poemas aprendidos de cor, restituídos,
transcritos por uma italiana que, no entretanto, conhecia mais ou menos o português, e depois publicados em edição bilingue, em português, em italiano, em 63, em Milão. Mas por que a Joyce Lusso sabe português? Sabe português porque em 41, 42, com o marido Emílio Lusso, Joyce tem que fugir da Paris ocupada pelas tropas nazis. Nas suas memórias conta de uma viagem através da Península Ibérica e de os dois, desse casal, se ter refugiado em Lisboa, sob falso nome. Eles tinham passaportes com o nome de polacos, o casal Laskowski. A Joyce Lusso conta também que se imatriculou durante 6 meses na Faculdade de Letras de Lisboa e aí aprendeu português. Tinha-me ocupado de literatura portuguesa durante a guerra, mais por acaso do que intencionalmente. Cheguei a Lisboa com Emílio Lusso de modo aventuroso, passando as fronteiras com os contrabandistas e usando nomes falsos, enquanto éramos procurados pelas várias polícias fascistas. Em Lisboa tivemos que parar alguns meses em completa clandestinidade para atividades da resistência. Aproveitei para aprender a língua e inscrever-me na universidade, com meu nome e apelido. Confiava nos limites intelectuais das polícias fascistas, até eficientes como a PIDE. De facto, nenhum agente pensou em procurar por mim nos bancos da universidade, onde dei exames públicos, obtendo diplomas em literatura e filologia portuguesa. Tinha também traduzido alguns poetas de 800, mas depois todos os manuscritos se perderam com a guerra e a luta partidiana. E nunca mais pensei em Portugal. Aqui vocês têm uma fotografia do Emílio e da Joyce. Aqui tem a capa de um volume que sai em 67, em que a Joyce Lusso conta as suas peregrinações, as suas vicissitudes, as suas vivências como tradutora e como anticolonialista. Aqui tem uma lista de coisas que a Joyce Lusso faz. Em 63 publica as poesias de Agostinho Neto, depois traduz o Alexandre O'Neill, primeiro em revista, depois em volume, depois em 66 vai a Maputo tentar falar com o José Craveirinha. Em 66 traduz os poemas do José Craveirinha. Eu disse Maputo, mas na altura era Lourenço Marques, Alexandre O'Neill, depois traduz todos os boletins do MPLA, escreve uma história da Angola, tenta escrever uma biografia de Agostinho Neto que só vai sair na década de 90, etc, etc. E aqui vocês têm uma fotografia da Joyce Lusso em marcha com os guerrilheiros da Guiné-Bissau em 66, né, nas suas muitas viagens à África, onde conhece o Luís Cabral, o meio-irmão do Amílcar Cabral. E estou quase a concluir a minha fala, que eu bem conheço os poderes da digestão e não vos quero entediar muito mais, mas não posso não ler essa consideração que ela própria faz, e que é uma das grandes pérolas da Joyce Lusso, de que as minhas alunas, sobretudo, gostam, adoram ouvir essa consideração. O Emílio
chamava-me a atenção com ar divertido para o facto de, no meu passaporte, muitas vezes renovado, porque as páginas estavam todas cheias de vistos de entrada e saída para os países mais estranhos, ainda estar escrito dona de casa. Em italiano é casalinga. A verdade é que eu sou uma dona de casa reprimida, uma casalinga repressa, respondia eu. Gosto extraordinariamente da casa, sobretudo da casa com a família dentro. Mas se estou muito tempo em casa, a sociedade italiana insulta-me e desvaloriza-me. Trata-me como subalterna, né? Essa categoria de Gramsci, como uma pessoa que vive do reflexo de outra. Reduz-me a um apêndice. Por isso, sou obrigada a reprimir as minhas aspirações domésticas e a partir para Moçambique. Até breve, dizia o Emílio. Eu acho que poderia parar por aqui. Teria mais coisas, como contar mais um evento que vê a Itália protagonista dessa triangulação, que foi um evento, aliás, que no ano passado foi também celebrado, comemorado, que é a Conferência de Solidariedade com os povos das colônias portuguesas, que decorreu entre 27 e 29 de junho de 70. Aqui aproveito apenas para mostrar, são fotografias inéditas. São fotografias inéditas de uma fotógrafa italiana, que é a Bruna Polimeni, e são fotografias que eu encontrei num arquivo da Fundação Lélio e Lisli Basso, em Roma, e por isso gostava muito de mostrar. Aqui vocês têm o Amílcar Cabral em pé, aqui tem o Marcelino dos Santos, moçambicano, com o Amílcar Cabral, Amílcar Cabral a ler o jornal durante a conferência, e Amílcar Cabral a fumar. Essa é a fotografia que também ficou na capa do meu livro. Amílcar Cabral aqui, já não a preto e branco, mas numa fotografia a cores. Aqui, Amílcar Cabral, como se diria em bom português, todo bem arranjadinho, porque aqui esta fotografia foi tirada logo depois do epílogo muitíssimo importante que a Conferência de Solidariedade teve em Roma. Ou seja, no dia 1º de julho de 70, o Papa Paulo VI encontra Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos. No meu livro, eu intitulei esse último capítulo do livro com esse título, que é Abençoar os Guerrilheiros. Uma audiência de 20 minutos no Vaticano provoca um terremoto em Lisboa, porque, obviamente, não é, o fato de os 3 guerrilheiros terem sido ouvidos e abençoados pelo Papa Paulo VI provocou uma crise diplomática, da qual aqui hoje não vos posso falar, entre Portugal, a Igreja, o Vaticano, a Itália, etc. etc. O próprio Marcelo Caetano, em julho, dia 6 ou 7 de julho, vai à televisão explicar que aquilo tudo foi uma armadilha, um mal-entendido, etc., etc., que o Papa não sabia quem eram aqueles 3 homens, que se soubesse que eram terroristas, comunistas, não os teria recebido, etc., etc. De qualquer forma, o Cabral, na conferência, eu encontrei um documento importante, que é a conferência de imprensa que o Marcelino dos Santos e o Amílcar Cabral, no dia 2 de julho de 70, têm em Roma,
é uma conferência geoestratégica, não é? Com aquela linda, maravilhosa retórica política que o Amílcar Cabral tem, em que explica, não é, que o Papa conhecia e muitíssimo bem a situação dos povos das colônias portuguesas em guerra e que o Papa legitimava a luta contra o colonialismo português. Não é por acaso que o Amílcar Cabral, e cito, mostrando a última slide, estas palavras: nos 20 minutos da audiência, a Igreja fez mais do que fez o resto do mundo nos 10 anos da nossa luta. O próprio Amílcar Cabral reconhecia que essa audiência era uma ocasião, era realmente um momento de ruptura em que era possível, não é, começar a sonhar, começar a ver, a entrever, a imaginar uma África, uma Guiné, uma Angola, uma Moçambique independente. A Marcella Glicenti, que foi a italiana que organizou a audiência, que tem uma livraria onde decorreu a tal conferência, escreve: quando no final do segundo dia dos trabalhos fui à mesa da presidência para dizer a Cabral que Paulo VI o receberia numa audiência privada com Marcelino dos Santos e Agostinho Neto. Agostinho Neto não participou nessa audiência com o Papa, porque já tinha partido. 2 dias após a conclusão da conferência, ele disse-me, Cabral disse-me: eis o primeiro dia da nossa criação como nação. O sabor vagamente bíblico da sua frase adquiria um significado político na sua boca. O Cabral reconhecia que a audiência com o Papa Paulo VI, apesar de ter tão breve, de ter durado menos de 20 minutos, foi um momento de ruptura e um novo início em que se começava a desenhar e a sonhar com o futuro das pátrias africanas independentes. Muito, muito obrigado. Desculpem se me alonguei demasiado. Obrigado. Nós agradecemos muitíssimo, Vincenzo, os alunos, os convidados aqui se pronunciando, agradecendo pela sua tão bonita fala. E nós temos aqui já 2 perguntas, e eu gostaria de passar as perguntas a você antes de passar a palavra a Beth, tá? A primeira pergunta é do Matheus, e ele até já se desculpa um pouquinho pela pergunta longa, mas diz assim: a Itália está repleta de exemplos de artistas intensamente políticos. Da influência de Gabriel D'Annunzio nas primeiras grandes guerras, à importância de Giovanni Pirelli nos movimentos de libertação africanos, a exemplo de Guiné-Bissau. Você, inclusive, menciona o despojo da herança burguesa de Pirelli em prol dos propósitos da resistência, tanto do ponto de vista da influência cultural, no caso da aquisição das editoras, quanto material, no patrocínio armado à revolução. Como pensar a resistência em um país como o Brasil, em que a burguesia e suposta aristocracia possuem inclinações fascistas e tornam rarefeitos os exemplos dados por D'Annunzio e Pirelli? Obrigado, é o Matheus. Matheus, isso. Primeiro, tentar não juntar o Gabriele D'Annunzio, que foi o poeta que se deixou fascinar pelo fascismo, com os antifascistas. Segundo, eu não tenho uma receita para o Brasil, mas tenho não sei qual é a resistência. Eu acho que devia ser, antes de mais, uma resistência epistemológica e cultural. Não é?
Isto significa, tal como dizia, e batia muito nisso, e ainda, por exemplo, em Portugal, isso ainda não se entende bem. Cabral, os movimentos de libertação africana combatem contra o colonialismo, não contra os portugueses. O inimigo deles é o colonialismo e não o fascismo. Durante muitos anos houve esse equívoco. A esquerda portuguesa, os opositores do Salazar, sempre acharam que primeiro era necessário abater o Salazar, o Estado Novo, o fascismo, e depois, sei lá, atuar alguma solução em África. Isto significa que aqui esses tempos que vos contei é uma estação entusiasmante, não é? De libertação, a África, o século africano, em pouco menos de 50 anos, se liberta, não é? Dos colonialismos europeus. Mas o que é que nos ensina a África? Nos ensina a nós europeus e a vocês brasileiros de que o colonialismo, como experiência histórica, provavelmente acabou. Acabou. O seu ciclo fechou. Aquilo que não fechou é aquilo, né, que alguns hermeneutas teóricos do pensamento decolonial, descolonial, etc., etc. Estou a pensar no Aníbal Quijano, etc. Fala em colonialidade. A colonialidade continua. A colonialidade continua. O Brasil é um grande laboratório de colonialidade, não de colonialidade. De colonialidade. Colonialidade significa que a condição colonial, em algumas dimensões, continua. A condição colonial é a hierarquização das raças. A colonialidade é a hierarquização das classes. A condição colonial continua na exploração laboral. E poderia continuar, não é? Acho que a nossa resistência passa por entender essas coisas, por desconstruir aquilo que parece, não é, naturalizado, que nos foi ensinado como naturalizado. Uma outra pergunta, Vincenzo, vem da Débora, e ela diz assim: desculpe-me de antemão pela ainda falta de conhecimento sobre o assunto, inclusive em relação ao vocabulário. Se tudo der certo, pesquisarei no doutorado Arthur. Gostaria de ouvir o senhor, porque ainda no início da minha pesquisa, entendo que Arthur rompeu com o surrealismo por não acreditar em grupos maiores e identitários, mas em forças minoritárias de resistência. Nesse sentido, gostaria de escutar o senhor, caso seja pertinente, como a literatura pode ser resistência sem ser capturada pelo poder. Eu não sei como é que a literatura pode ser resistência. Eu sei que a literatura tem a ver com poder. E essa minha posição é a posição que eu herdei dos meus mestres, que me ensinaram, não é? Que me iniciaram, não é? Ao pensamento
pós-colonial, a teoria pós-colonial, a teoria culturalista, etc., etc., a teoria crítica, etc., etc. A literatura tem sempre a ver com poder. E eu que venho de uma tradição muito eurocêntrica, muito classicista, uma tradição italiana, segundo a qual a literatura só é um campo estético, de beleza, etc., etc., é o Jardim das Musas, etc., etc. E não se entende ou não se interpreta a literatura como um campo de tensões de poder. Mesmo o ensino da literatura é um campo de poder. No caso dos antifascistas e anticolonialistas italianos que querem divulgar, né, as literaturas dos outros mundos, é um gesto de desprovincializar o imaginário eurocêntrico, o imaginário europeu, de descentralizar o cânon. Não existe apenas a Europa, nós não somos o centro do mundo. Há outras experiências. Imaginem o que é traduzir. A Joyce Lusso vai a Portugal à procura de um poeta angolano. Não tem livro. Não tem literatura, não tem livro por trás. Não tem literatura nacional por trás. Não tem nação por trás. Ainda não tem nação por trás. E isto problematiza toda a nossa, não é, concepção de literatura. A literatura é sempre nacional, a formação, etc., etc., as identidades ali, etc. E divulgar essas literaturas, não é? Outras é uma maneira de mostrar que há outras vozes, que o próprio ato de traduzir não é como o primeiro mundo imagina, não é? Eu vou ao Brasil, vou à livraria, vou a Portugal, compro o livro, regresso à minha casa, há 20 anos tinha 60 glossários, agora tenho todos os dicionários no meu computador, sentadinho, com a minha chávena, bebo um café e traduzo, faço um Skype com o autor se for vivo, se for morto faço uma lá, como fazia o Fernando Pessoa, uma ação psicadélica, não sei, pronto, estou a brincar. Problematiza o próprio estatuto, o próprio trabalho do tradutor. Certo. Aliás, tem uma pergunta, né? Aliás, duas perguntas vão nessa direção, Vincenzo. A primeira delas é assim: as traduções de Lusso foram consideradas como ato anticolonialista. Em que sentido? Na escolha do léxico, na disseminação dos pensamentos dos autores originais para a língua de outros povos? Seria isso? Que maneira mais surtiu efeitos? Então, eu utilizei essa expressão, não é, da tradução como ato anticolonialista por ela ter optado por traduzir algo que era não traduzido na altura, que não era que era impensado, não é? Que não se podia pensar traduzir. Quer dizer, nem em 62 não havia a Amazon que comprava o livro do Agostinho Neto. Ela precisa ir à procura do corpo, não é? À procura do Agostinho Neto. Ela precisa de falar com, não é? com a mulher do Agostinho Neto.
Eu não contei que a própria Joyce Lusso ajuda, através do dinheiro do Giovanni Pirelli e do outro aristocrata italiano, que é o conde Carlo Giulini, ajuda o Agostinho Neto a fugir de Portugal para Marrocos. Portanto, aqui temos um ato anticolonialista no sentido de que temos uma opção cultural, literária, em traduzir, ainda que não se conheça bem a língua, ainda que não seja... A Joyce Lusso provavelmente é uma péssima tradutora. Os meus alunos da pós-graduação devem ser melhores tradutores do que ela. Mas o que importa perante, não é? O desafio que ela lançou, ajudar a fugir Agostinho Neto. Ela foi expulsada, como é que se diz? Expulsa pelo Estado Novo. Ela arriscou a vida dela para traduzir. Hoje, há vários meus colegas também, lusitanistas italianos, que criticam muito as traduções da Joyce Lusso. Claro. Ela tem... coitada, tem várias graves, pronto, tem equívocos, não entende bem. Mas, como posso dizer, aqui, a tensão ético-política que há nessa opção, não é? Ela podia ter escolhido, sei lá, outra coisa. Podia ter escolhido, não é? E ela escolhe uma coisa que não há. E que não há, e que com occhi chiusi é uma tradução, edição que se torna paradigmática também para as outras línguas e também para a própria obra do Agostinho Neto. A obra do Agostinho Neto, quando será publicada em 74, na Sada Costa, de Lisboa, a partir da tradução da Joyce Lusso. Sim. E também a respeito dessa questão da tradução, Vincenzo, o William está perguntando assim: você atuou em alguma tradução de Mayombe do Pepe Tela? Caso sim, como foi o processo de traduzir as questões de mestiçagens presentes nos livros e que operam de diversas formas no contexto africano e europeu? Eu conheço bem a tradução italiana do Mayombe, do Pepe Tela. Não fui eu que a fiz. Eu organizei, aliás, com o Roberto Vecchi, a edição italiana da Geração de Utopia, do Pepe Tela, que saiu em 2009, e, aliás, acho que ninguém sabe, mas tem um prefácio do Romano Prodi, porque na altura o Romano Prodi estava em África com um papel importante na ONU. Mas a sua pergunta, portanto, como é que se resolvem os problemas? Eu acho que o tradutor, qualquer tradutor tem que resolver, e cada geração resolve à sua maneira. Eu posso, não sei, assim, um pouco para aligerar a conversa, eu posso contar como é que um tradutor da década de 50 traduzia o Jorge Amado para italiano. Aquilo era divertidíssimo, não é? O João era Giovanni, sei lá, a Beatriz era Beatriz, né? Eles falavam um italiano assim,
um florentino do 300. É claro que é assim, sempre que há uma tradução, o risco é o risco do etnocentrismo. É reduzir, não é? É domesticar tudo à realidade nossa. Agora, o tradutor, que tem mais instrumentos, tem mais capacidades de desconstruir aquilo, sabe que a realidade europeia, italiana, não é a realidade do Mayombe, não é a realidade do sertão, não pode, não pode, por exemplo, traduzir tudo. Agora, já nas últimas, por exemplo, nas últimas 2 décadas, há esse hábito do tradutor, em muitas palavras, deixar, não é, a palavra original, por exemplo, de uma comida, ou do nome de uma árvore, obviamente, dos topónimos, dos patronímios, etc. Não é? E claro que também aí entrava uma outra reflexão, porque muitas vezes estas coisas depois precisam de um glossário, mas isso, não é, abria também outra discussão. E uma última pergunta, Vincenzo, você poderia citar outros escritores italianos da década de 60 envolvidos nessa temática anticolonialista? Sim, são vários. Um que não citei, estava ali uma slide, é o Pierpaolo Pasolini. O Pierpaolo Pasolini teve uma pancada pelo Brasil, como vocês sabem, porque teve uma passagem, não é, brasileira, e teve uma passagem pela África, e em 61 organiza uma antologia em 2 volumes de literatura negra. Um volume de prosa com autores africanos, entre aspas, negros. É um volume de poesia. O volume de poesia é atribuído, não é? É dado ao Mário Pinto de Andrade, nacionalista angolano que, no entretanto, tinha fugido de Portugal e se tinha transferido a viver em Paris. É o redator principal da revista Praçance Africaine de Paris. Portanto, sim, Pierpaolo Pasolini, com certeza, é um dos grandes nomes que, aliás, nessa vertente muito pouco explorada, por exemplo, muito pouco estudada. Bom, Vincenzo, só temos a te agradecer imensamente. Eu acho que a quantidade de perguntas mostram, né, mostra o quanto você conseguiu despertar aqui o nosso interesse. Então, quero te agradecer imensamente em nome do Programa de Literatura e Crítica da PUC de São Paulo. Espero poder recebê-lo em breve, presencialmente, aqui na nossa universidade, que possamos, de fato, nos conhecer pessoalmente, mas muito obrigada por essa oportunidade. Aproveito para agradecer a todos que estiveram aqui conosco, que acompanharam, estão elogiando muito a aula, então eu concordo com todos vocês e agradeço muito a presença. E passo então agora a palavra à Beth, para que ela também possa se despedir. Tem alguém falando, né? Eu acho que tem algum microfone aberto. Bom, eu estou aparecendo, Diana, que desmanchou tudo aqui. Bom, Vincenzo, eu até tinha uma pergunta, mas eu nem vou fazer, depois a gente pode conversar sobre a recepção, né, desse livro, dessa tradução da Joyce. Você falou bastante dele, mas no momento. Mas eu quero te agradecer muito
Tenho certeza que os nossos alunos, os nossos colegas, os nossos convidados viveram uma tarde em que você apresentou reflexões sobre a ideia de resistência, né? De uma pesquisa belíssima que você fez, com muita coisa que a gente desconhecia, né? Então, quero te agradecer muito, porque é uma maneira fundamental de nós relacionarmos história e literatura, né? Por exemplo, e com essa força, né, desses movimentos, então, que você foi nos mostrando, mesmo de colonização, e eu sempre brinco com os meus alunos, para entender a decolonização, é preciso entender da colonização também, né? Então, Vincenzo, muito obrigado, acho que fechamos com chave de ouro, né, Diana, esse nosso painel, digamos assim, dessas conferências todas. Muito obrigada e tomara que a gente possa nos ver presencialmente aqui e na Itália também, né? Obrigado, Beth. Realmente estou muito contente também com a reação e as perguntas das alunas e dos alunos, e mais uma vez obrigado, Diana. Realmente foi uma grande honra estar aqui e passar esta tarde aqui com vocês todos e todas. O que é que posso dizer mais? Posso concluir dizendo que já a luta não continua, mas pelo menos a resistência continua, não é? É que descolonizar as nossas mentes é preciso. Verdade, muito bom, Vincenzo. Muito obrigada, um abraço a todos e nos vemos no próximo ciclo. Até mais. Obrigado. Tchau.